O Bayer Leverkusen tem estado em uma fase incrível nesta temporada. Incontáveis vezes eles ressurgiram das cinzas. Derrotas garantidas têm sido repetidamente transformadas em empates ou até mesmo vitórias, bem nos acréscimos. Este é um time que é a definição literal de jogar até o último apito. Mas como eles conseguem fazer isso repetidas vezes? Bem, este vídeo explica a psicologia oculta por trás do motivo pelo qual o Bayer Leverkusen se recusa a perder. Vamos abordar 3 pontos que nos ajudam a entender essa fase incrível do time. E são coisas que você também pode aplicar às suas próprias performances como atleta. Então, vamos começar. Primeiro e mais importante, o fator mais óbvio e importante por trás da recusa do Leverkusen em perder é o treinador deles, Xabi Alonso. Este homem foi um vencedor serial como jogador e, mais importante, jogou sob o comando de 3 dos maiores vencedores da história do futebol: Carlo Ancelotti, José Mourinho e Pep Guardiola. Imagine passar praticamente toda a sua carreira de jogador fazendo parte de esquemas que exigem que vencer se torne um hábito e que perder seja algo visto como um pecado. Por causa dessa exposição, Xabi Alonso foi beneficiado pelo que os psicólogos sociais chamam de reforço vicário. Este é o processo pelo qual um indivíduo aprende observando as consequências das ações em outros. No caso de Alonso, por meio de sua extensa exposição a esses vencedores seriais, ele absorveu lições inestimáveis em estratégia, mentalidade e resiliência. Ele testemunhou o que é necessário para triunfar consistentemente no mais alto nível, e esse conhecimento está agora profundamente enraizado em sua própria filosofia de treinamento. Todos nós somos criaturas sociais, captamos os valores e hábitos daqueles ao nosso redor, e se o líder de um grupo é um vencedor experiente, alguém que sabe como fazer o trabalho, vez após vez, ou alguém que já liderou times a realizar retornos notáveis, isso indiretamente reflete em nós. Internalizamos muito daqueles que admiramos, e isso cria um efeito dominó para aqueles que vêm a nos admirar. Apesar de ser novo no treinamento, os jogadores do Leverkusen imediatamente aderiram à filosofia de Alonso. Ele não era algum garoto que inventou um monte de táticas. Ele era um dos meio-campistas mais bem-sucedidos de sua geração, que desenvolveu inúmeros modelos mentais do que realmente constitui o sucesso em um campo de futebol, jogando sob o comando de tantos outros grandes treinadores. E também ajudou o fato de que ele ainda conseguia passar a bola melhor do que qualquer um de seus jogadores. Não apenas seu armário de troféus, mas suas habilidades físicas ainda mostravam que ele era elite. E assim como Alonso aprendeu com os melhores, seus jogadores também aprenderam. Eles testemunharam em primeira mão a dedicação, a disciplina e a determinação necessárias para ter sucesso. E como esponjas, absorveram essas lições, internalizando-as até que se tornassem segunda natureza. Mas Alonso não apenas experimentou a grandeza indiretamente, ele também foi um jogador direto nela. Notavelmente, ele foi o homem que selou talvez o maior retorno da história da Liga dos Campeões, quando marcou o gol de empate do Liverpool contra o AC Milan na final da Liga dos Campeões de 2005, onde os Reds incrivelmente voltaram de um placar de 3-0 no segundo tempo. Por causa de suas aprendizagens indiretas e aplicações diretas, Alonso enche seus jogadores com a crença de que sempre podem marcar. Enquanto houver tempo no relógio, há uma expectativa profunda de que a derrota não é uma opção, e isso se relaciona ao nosso próximo ponto, o efeito de expectativa. Com cada desempenho de retorno, a crença do Leverkusen em sua habilidade de virar o jogo cresce mais forte. Na primeira vez que isso acontece, há choque e espanto. Na segunda, há um pequeno senso de familiaridade. E a partir da terceira, parece um hábito. Os fãs assistindo em casa estão literalmente esperando pelo gol de empate nos acréscimos do Leverkusen, quando eles estão com um gol de desvantagem nos estágios finais. E isso não é apenas uma coincidência. O efeito de expectativa, também conhecido como profecia autorrealizável, é um fenômeno psicológico onde as expectativas dos indivíduos sobre um evento futuro influenciam seu comportamento, tornando o evento mais provável de ocorrer. No caso do Bayer Leverkusen, sua crescente história de retornos instilou um senso de expectativa no time. Eles normalizaram completamente a ideia de transformar déficits em empates ou até vitórias.
a ponto de que isso não é mais visto como extraordinário, é apenas negócio como de costume. Esta normalização de retornos tem profundas implicações para a mentalidade do Leverkusen quando estão perdendo uma partida. Eles não são dominados pelo medo ou desencorajamento pelo placar. Em vez disso, eles veem isso como uma oportunidade para mostrar sua resiliência mais uma vez. É essa ausência de medo diante da adversidade que os distingue de seus adversários. Normalmente, quando os times estão perdendo, há muita urgência e tensão. Isso pode torná-los propensos a erros, desperdiçando chutes ou errando passes. Mas o que se vê repetidamente é que o Leverkusen apenas mantém sua calma. Muitos de seus gols tardios vieram de jogadas de bola parada. Não há uma correria louca, eles apenas seguem seu plano de jogo para essas jogadas. As corridas ainda são bem cronometradas, todos sabem seu papel, eles apenas executam. Para o Leverkusen, realizar retornos se tornou um hábito, faz parte de sua identidade como equipe. Os jogadores sabem que, não importa quão grave a situação possa parecer, eles têm as habilidades, a estratégia e, talvez mais importante, a crença inabalável em si mesmos para realmente virar a situação. E o problema é que esse efeito de expectativa também impacta outras equipes. Elas estão cientes do histórico do Leverkusen de gols tardios, e isso cria tensão, pânico e medo nelas. Eles conseguem literalmente sentir o medo de seus oponentes. O efeito da expectativa torna-se ainda mais forte, então ambas as equipes acabam desempenhando seu papel em fazer esse comportamento se repetir várias e várias vezes. Apesar dessa expectativa de Leverkusen, eles mesmos não se deixam levar pela própria altura, sabendo não forçar a questão. Eles também se envolvem no princípio psicológico final de sua recusa em ser derrotados, a regulação emocional. Xabi Alonso disse em entrevistas recentes que não existe equipe invencível. Ele tem sido um mestre em dissipar a pressão sobre seu time para manter seu notável recorde, composto por uma mistura de jovens talentos, adições experientes para a temporada 2023-24 e veteranos da equipe. O time conta com uma diversidade de personalidades e estilos de jogo. O que os une, no entanto, é o compromisso compartilhado com o equilíbrio emocional, um equilíbrio que tem sido cuidadosamente cultivado e nutrido, tanto dentro quanto fora do campo. A presença de jovens jogadores injeta energia, entusiasmo e destemor na equipe. Sua exuberância juvenil traz um senso de otimismo e dinamismo, frequentemente provando ser instrumental em estimular mudanças de momento durante as partidas. Mas, ao mesmo tempo, as adições experientes fornecem liderança valiosa, sabedoria e compostura em situações de alta pressão. E, por fim, os veteranos da equipe trazem uma vasta experiência, resiliência e inteligência emocional para a mesa. É realmente incrivelmente difícil conseguir esse equilíbrio exato no esporte. Muitas vezes, o time tende a pender demais para a imaturidade juvenil ou para os veteranos desgastados. Mas Leverkusen construiu uma equipe incrivelmente intencional nesta temporada, com o clube conseguindo todos os seus alvos de transferência desejados, o que, novamente, é algo incrivelmente difícil e raro de ver, a menos que você seja o Real Madrid ou o Manchester City. Claro, essa notável sequência de recusar-se a perder envolveu um pouco de sorte ao longo do caminho. Mas, esperançosamente, assistindo a este vídeo, você pode ver que sempre há um método por trás da loucura e inúmeros gols nos últimos minutos. Fazer isso repetidamente depende tanto da mentalidade quanto da estratégia. Alguém que é mestre em ambas as coisas e um dos mentores de Xabi Alonso que mencionamos anteriormente é Pep Guardiola. Não se esqueçam de se inscrever-se, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e deixar aquele like maroto para nos ajudar a crescer ainda mais.